Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre fenômenos ondulatórios, né? Então vamos lá. Estamos aí na página 230, tá? Página 230. Os fenômenos ondulatórios têm papel fundamental em diversas áreas. Estão presentes em aplicações tecnológicas, tanto nas comunicações como rádio, televisão, radares e teleinformática, como na medicina diagnóstica ou terapêutica, radiografias, ultrassonografias, radioterapias, para tratamento de câncer e outras doenças. Para desenvolver essas e outras aplicações que são utilizadas em que são utilizadas ondas de naturezas distintas, foi necessário um sério e longo estudo do seu comportamento ao interagir com a matéria. Então a gente está falando de onda, né? A principal característica é que onda transporta energia sem transportar matéria, né? Tá bom? Então isso tem que estar sempre claro, nessa separação, a energia e a matéria, tá bom? Então vamos lá, frente de onda, nós temos aqui, quando ocorre uma perturbação num meio, ela se propaga a outros pontos desse meio. Uma pedra lançada num lago perturba a água, produzindo ondas que se propagam a partir do ponto de impacto. À medida que essas ondas se propagam, elas se afastam do ponto de modo concêntrico. Então é assim, aqui nós temos uma figura, uma foto, né, de uma pedra lançada aí. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Muito bem. Então a gente tem aqui uma fotografia, a gente percebe muito bem num lago, né? Foi atirada uma pedra e aí nós temos ondas concêntricas. Isso significa, né, ondas com o mesmo centro, tá bom? E a gente percebe aqui na formação dessas ondas circulares. Então vamos lá. À medida que essas ondas se propagam, elas se afastam do ponto de modo concêntrico, né, com o mesmo centro. Por convenção, podemos considerar a crista de uma dessas ondas circulares uma frente de onda que se desloca radialmente. Então, quando a gente olha para essa formação aqui circular, né, podemos ver, então, um centro, e a partir desse centro nós podemos traçar raios. Bacana? Então eu vou pegar aqui uma canetinha para a gente ver isso um pouquinho melhor. Muito bem, se a gente pensar então aqui no centro, né? Aqui centro, nesse ponto aqui, né? Vamos perceber que a gente pode traçar raios. Olha lá, um raio para cá, raio para cá, né? Raio para cá, tá vendo? Em diversos sentidos e direções aí, né? Então a gente pode tomar um ponto alto desse como crista, ok? Então aqui a gente tem, por exemplo, essa parte mais escura aqui que a gente está vendo, né? Como é uma crista, e aí todas essas cristas aqui vão dar origem a uma frente de onda. Então, portanto, o conjunto de pontos localizados na crista dessa onda caracteriza uma frente de onda. Muito bem, vamos adiante. Analisando o movimento dessa crista, podemos dizer que é a frente de onda que se movimenta com uma velocidade denominada velocidade de propagação da onda. Se acompanharmos a trajetória de determinado ponto dessa frente de onda, veremos que ela descreverá uma reta radial, pois é justamente essa trajetória que nos auxilia na definição de raio de onda. Como os raios de luz em óptica, né? Na ótica a gente vai ver isso também, né? Os raios de onda fornecem a direção de propagação da onda e são perpendiculares às frentes de onda em cada ponto.
Então aqui nós temos um desenho, tá? Em que temos frente de onda, formação de frentes de onda circulares, como é o caso da pedra tirada no lago, e também existe aqui outro tipo de frente de onda, né? Uma frente de ondas lineares, né? Elas não são circulares, mas elas são lineares, né? Então vamos lá, vou dar uma aproximada aqui. Muito bem, aqui nessa primeira formação de ondas circulares, nós temos as frentes de ondas circulares a partir do centro. Perceba, aqui nós temos 3 frentes destacadas. Observe também que quando a gente traça aqui um raio, qualquer raio que a gente traçar a partir desse centro, né, esses pontos, né, de cruzamento do raio com as ondas serão sempre perpendiculares. Por isso que tem essa notação matemática, esse quadradinho com um pontinho no meio. Isso representa perpendicularidade, tá? 90 graus aqui em relação ao ponto, né? Da mesma maneira, então vamos puxar um pouquinho para cá, tá? Deixa só eu tentar puxar um pouquinho mais para cá. A gente consegue ver nesse tipo de simulação, para produzir ondas lineares, se você colocar água num aquário, né, um aquário quadrado, retangular, um aquário retangular, e com a régua que você bater aqui nesse canto do aquário, né, você vai perceber que nós temos a formação de ondas, né, lineares. Perceba agora que são linhas, né? Essas linhas são paralelas aqui a essa parede do aquário, tá? Muito bem, então as ondas, né, nessas frentes aqui, né, serão então paralelas, como acontece na circular aqui também. Você tem uma distância entre uma onda e outra, que a gente vai ver que é o que a gente chama de comprimento de onda, tá? A distância que a gente vai encontrar entre todas essas formações aqui, esses raios, né? Formado por essas cristas, né? A parte mais elevada aqui de cada uma dessa ondinha. Então tem uma parte elevada, baixa, sobe de novo, abaixa, sobe de novo, abaixa, sobe de novo. Então nessa parte mais alta, que a gente chama de crista, né? Então nós vamos ter aí formação de frentes de ondas lineares nessa simulação aqui, tá bom? Então, raio de onda linear e raio de onda circular. É possível produzir frentes de ondas lineares se batermos periodicamente com uma régua na superfície de uma piscina calma ou de um tanque com água. Desse modo, criaremos ondas retas cujas frentes de ondas serão segmentos de reta. Muito bem. Vamos voltar. Bom, agora vamos falar do princípio de Huygens, né? Físico, matemático e astrônomo holandês Christian Huygens, de 1629 a 1695, ele viveu, propôs uma teoria, deixa eu puxar um pouquinho para cá também, deixa eu só voltar aqui. Propôs uma teoria ondulatória para explicar os fenômenos luminosos. Ele concluiu por meio de seu modelo que a luz tem velocidade reduzida em meios mais densos. O que isso significa? Que a velocidade da luz pode variar de acordo com o meio que ele está passando. Então, se está passando no ar é de um jeito, se está passando por um vidro de outro jeito, está passando na água, tem outra velocidade. Huygens formulou um princípio para descrever a propagação das ondas. Segundo esse princípio, isso acontece porque cada ponto da frente de onda, em determinado instante, funciona como uma fonte perturbadora do meio, que cria novas ondas pela transferência de energia aos pontos vizinhos a ela, né? Algo parecido assim com aquele efeito dominó, né? Então um dominó bate no outro
vai empurrando, empurrando, empurrando. Então ele percebeu isso e formulou, né, um princípio, tá bom? O enunciado do princípio de Royens, né? Cada ponto de uma frente de onda em determinado instante, então isso aqui é como se fosse uma fotografia, né? A gente tem que considerar um instante, porque tudo isso é dinâmico, você joga a pedra na água lá, a onda vai, né? Mas tem um instante que, se você tirar uma foto, a gente consegue trabalhar o que está acontecendo aí, né? Então, cada ponto de uma frente de onda em determinado instante é fonte de ondas secundárias, que tem características iguais às da onda inicial. Então, uma dá origem à outra. Então, vamos lá. Como consequência desse princípio, tem 3 pontos a considerar aqui a partir desse princípio. Primeiro, a frente de onda posterior à linha B'. Então, aqui a gente tem que considerar, né, essa frente de onda aqui, AB, tá vendo? Esse segmento de reta aqui, AB, né, e a linha B', que é esse aqui, posterior, tá? Então, a frente de onda posterior à linha B' aqui envolve as ondas secundárias, criadas pelas fontes, também secundárias 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, esses pontos aqui, né, é como se eles se projetassem aqui para frente, tá bom? Para uma onda periódica, a distância entre duas frentes de ondas consecutivas é o comprimento de onda, né? Então, a gente trabalhando com ondas periódicas, né, nós podemos dizer que essa distância entre essa frente e a outra é lambda, está exatamente aqui, né? É o comprimento de onda. Bacana? A mesma coisa acontece aqui, ó. AB, né, esse semicírculo aqui, AB, e nós temos aqui a linha B'. Então, mesma ideia, né, eu consigo projetar, se eu sei o comprimento de onda, a partir desse ponto central eu posso traçar uma reta, e do ponto 1, medindo o comprimento de onda, eu traço esse outro ponto aqui em a linha B'. O ponto 2 em a linha B'. O ponto 3 vai ficar aqui em a linha B'. O ponto 4 é todos eles tomando lambda, comprimento de onda, como sendo a distância aqui, né? Sendo a distância. Perceba que isso foi traçado com um compasso, né? Você coloca a ponta do compasso aqui em 1, passa o compasso aqui, quer dizer, no ponto em que ele exatamente atingir aqui, né, a linha B', eu posso então, né, fazer isso no 1, no 5 e traçar essa linha aqui, tá bom? Então, vamos voltar aqui, né, para esses pontos. A gente já falou do primeiro ponto. Para uma onda periódica, a distância entre duas frentes de onda consecutiva é o comprimento de onda. Beleza, que é o lambda. A direção de propagação da onda, representada pelo raio de onda, é sempre perpendicular à frente de onda. Então, essa questão aqui dessa nomenclatura, dessa forma, né, de representar, né, essa simbologia, vamos dizer assim, da matemática, que é esse quadradinho com ponto no meio, 90 graus aqui, e também o quadradinho aqui no pontinho no meio, representa um ângulo de 90 graus, né? Se a gente traçar uma tangente aqui, bacana? Se você tiver uma tangente aqui nesse ponto, né, que é a projeção do 1 aqui em A1, a linha B', se você traçar a tangente aqui, 90 graus, ponto. Esse é o ponto, né, onde o ponto vai estar representado no raio, tá? Reflexão de ondas. Olha só, a gente já falou de refração, já falou de reflexão. Então, reflexão, o que é reflexão? Reflexo, bate e volta, né? A refração não, ela bate e continua, só que aí de uma forma diferente. Vamos ver então reflexão. O fenômeno da reflexão de um pulso em uma corda, já estudado, vale para a onda como um todo. Observando as ondas produzidas pelos banhistas de uma piscina, percebemos que, quando elas batem na borda, são refletidas, mantendo suas características, né?
conseguimos observar os objetos ao nosso redor porque a luz incide neles e é refletida, atingindo os nossos olhos. Tá? A gente vai ver isso na parte da ótica, mas é assim, né? É dessa maneira que a gente consegue perceber, né? É a luz, né? A luz que incide nesses objetos é refletida. Né? Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui eu estou vendo o meu notebook, estou vendo minha mão, né? Eu estou vendo aqui lápis, tudo que tem aqui ao redor. Por quê? Porque a luz bate neles e reflete e vem para o meu olho. Né? Então aí tem todo um sistema, né, nervoso. Aqui tem o olho, tem o nervo óptico, tem o nosso cérebro aí para fazer processamento de tudo isso que está acontecendo e criar essa realidade para a gente aqui. Bom, muito bem. Então vamos lá, fica aí essa ideia, né, do que é realmente. Tanto isso é verdade que se eu estivesse num quarto escuro, né, eu não seria capaz de ver nada aqui. Só consigo ver porque tem luz e essa luz é refletida pelos objetos que nos cercam. Portanto, quando ondas provenientes de uma fonte encontram um obstáculo plano que não absorve sua energia, ocorre uma mudança de sentido de propagação chamada reflexão, mantendo-se constante sua velocidade. É o que ocorre, então aqui veja bem, quando a gente cuida da refração, a gente tem uma mudança na velocidade. Aqui a gente não tem mudança de velocidade, a gente só tem simplesmente uma mudança, né, na sua direção aí. É o que ocorre, por exemplo, entre a luz de um espelho plano, como mostra a figura a seguir, que representa a reflexão de ondas retas por um obstáculo plano. Então vamos lá, né? Vimos que a reflexão de ondas obedece a duas leis, né? Raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares. Né? O que significa isso, coplanares? É como se você pegasse o todo, né? Vamos imaginar assim o fatiamento de uma mortadela. Né? Você passa na máquina lá, né, de mortadela e vai fatiando aquilo ali. Então, o que está se dizendo coplanar está no mesmo plano. Então, vai pegar, por exemplo, entrar por uma fatia daquela e vai sair na mesma fatia. Tá? É isso que significa aí estar no mesmo plano. Né? Você vai fatiar esse espaço, esse 3D que a gente tem, que é todo esse espaço, vai fatiar em lâminas e aí esse raio, se ele está batendo, ele vai sair no mesmo plano. Então, imagina aqui que tem esse ponto A aqui, a ponto de partida do raio, ele vem, bate aqui no espelho e vai sair do outro lado em B. Tá? E aqui a gente já consegue ver, né, essa realidade. Ele não vai bater aqui nesse espelho plano, né? A gente está imaginando um espelho plano aqui. Ele não vai bater aqui e vai entortar para um lado, para o outro e sair do plano. Né? Vamos imaginar o plano do papel aqui, que é um plano. Né? Bateu aqui e vai sair no mesmo plano do papel. Não vai sair para fora do papel, nem para dentro, nem para fora do papel, tá? Essa é a ideia aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Nós temos o raio incidente, que é esse aqui que vem do A, e nós temos um raio refletido. Né? Eles estão no mesmo plano. E a normal também. Essa normal é exatamente essa linha tracejada que nós temos aqui, né? Que fica no meio, né, disso tudo aqui. Fica exatamente no meio. Né? Segundo, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Né? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. O que a gente tem que observar aqui é sempre importante. Como é que eu acho a normal? Né? Primeiro, essa normal vai fazer um ângulo de 90 graus aqui em relação... Eu vou até anotar. Vou pegar uma canetinha aqui. E vamos pegar uma caneta verde. Ele vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Né? Ó,
Aqui está a normal, certo? A normal está descendo aqui, pá, tá? E aí esse ângulo aqui, ó, o ângulo da normal em relação aqui ao plano aqui do espelho, tá? Vou fazer uma bolinha aqui. Opa, como se representasse, então. Ele é... Tem que dar uma melhoradinha aqui, mas tudo bem, vocês estão entendendo, né? Aqui é 90 graus, tá? Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. 90 graus. Bacana? É do outro lado a mesma coisa, né? 90, 90, 180. Então, como é que a gente acha a normal? Vê aqui o ponto que bateu, tá? Nesse ponto aqui, por aqui nós vamos passar, nós vamos construir a normal sempre com 90 graus. Outra questão que a gente precisa levar em consideração é que o ângulo, tá, de incidência e o ângulo de reflexão, tá? Esse aqui é o ângulo de incidência formado, a gente mede sempre, tomando como base aqui, tá? A normal, por isso que a gente precisa da normal, e aqui o ângulo de reflexão também, ó, toma como base a normal, esse aqui que é o ângulo. Tá? E eles são iguais. Vamos supor que eu tenho aqui 30 graus, né? Meço aqui, deu 30 graus de ângulo. O que vai acontecer no refletido? Vai ser 30 também. Se aqui deu 60 graus, também 60 no refletido. Se deu aqui 70, qualquer valor que tiver do lado de cá, né, do incidente, também vai estar do lado do refletido. Bom? Eu acredito que está tranquilo para entender isso, né? Sempre que eu tenho um ângulo aqui de incidência, eu vou ter o mesmo ângulo na reflexão. Outra importante representação que a gente tem aqui, a gente vai perceber que isso é diferente em outras situações, né? É o comprimento de onda, tá bom? Comprimento de onda. Então eu vou representar aqui as frentes de onda e um comprimento de onda aqui, que é o lambda, sempre, né, igualzinho aqui. Então eu tenho um comprimento de onda aqui representado no raio incidente e também o comprimento de onda no raio refletido. Vamos voltar aqui. A onda refletida mantém a mesma frequência, comprimento de onda e velocidade da onda incidente. Sua fase, no entanto, pode se alterar em função da rigidez do anteparo. O que significa essa fase, né? Nesse caso aqui, especificamente, né, se houver uma mudança de fase, o correspondente a uma crista aqui passa a ser um vale. Lembra, a gente falou nas ondas, a gente tem cristas e vale, a mesma coisa aqui, né? A gente tem um negócio assim, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então daqui até aqui, né? Daqui até aqui eu tenho duas cristas e a distância sempre lambda, que é o comprimento de onda. O que está dizendo ali é que eu posso, de repente, ter um corte aqui. Então essa mudança de fase, ela seria representada por algo assim, tchum, 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 opa, aqui tá errado, tá? Então aqui que tá alto, ele fica baixo, né? Esse ponto aqui, ó, passa a ser um ponto mais baixo, ele sobe, e aí você passa a ter uma inversão, tá bom? Então, nesse ponto aqui, onde eu teria o correspondente a uma crista, eu passo a ter um vale. Vale, 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 vale. Isso aí que é uma inversão de fase, nesse caso. Acho que tranquilo, né? Inversão de fase, é isso aí. No refletido, lugar que tinha que estar crista, vira vale. Refração de ondas. Vamos lá. Uma onda que se propaga em um meio homogêneo tem sempre a mesma velocidade, mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. Quando essa onda passa de um meio para outro, de características diferentes, ele passa a se propagar com uma velocidade diferente, caracterizando o fenômeno da refração. É o caso, por exemplo, da propagação das ondas na superfície da água,
em profundidades diferentes. Vamos lá. Aqui na superfície da água, tá? Com profundidades diferentes. Mas vamos lá. Suponha uma onda reta, suponha que uma onda reta esteja se propagando no meio e incidindo na superfície S de separação entre os meios 1 e 2. Então eu tenho dois meios aqui, o meio 1, representado pela cor azul, e o meio 2, representado por esse tom de marrom aqui. Seja aí, de A até I, o raio incidente, então, de A, aqui embaixo, até I, que é o ponto de incidência, que separa os dois meios. Então, esse raio ele vai bater aqui e vai passar de um meio para o outro. Vamos supor, do lado de cá você tem água e do lado de cá você tem óleo. São dois meios diferentes. Então, ele vai passar por aqui, tchum, quando ele bater, ele vai ter um comportamento diferente. Vamos ver aqui. Então, seja aí o raio incidente da onda que se propaga no meio 1, com velocidade V1, incidindo na superfície S, ela sofre refração e passa a se propagar no meio 2 com velocidade 2. Então, esse S que está aqui é o meio, é a divisão, exatamente o meio que separa, separa um meio de outro meio. É uma linha imaginária aqui que separa um meio, que é o meio 1, do meio 2. Então a gente consegue perceber pelo gráfico que aqui a gente tem um comprimento de onda e tem uma velocidade, E aí quando você passa para o meio 2, aqui, ó, que é do I até o B, o raio vem daqui, bate, continua lá. Ao invés dele seguir na linha reta aqui, ó, uma linha reta, não, ele muda o seu ângulo de refração aqui e passa a ter um caminho diferente aqui. Esse raio de luz passa a ter um caminho diferente aqui. Vamos imaginar dessa maneira. Então, olha só, o comprimento de onda passa a ser outro aqui e tem uma velocidade aqui, diferente. Então, vamos lá. Quais são as leis? A gente consegue ver mais ou menos por aqui, já consegue ter uma noção do que acontece. Primeiro, falar do raio, do ângulo, o ângulo de incidência. O ângulo de incidência a gente sempre vai medir em relação ao normal, tá? Então aqui a gente pode aplicar uma lei da trigonometria. Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais perto, galera, para vocês verem como é que a coisa funciona. Muito bem, agora a gente está bem pertinho aqui. Observe que o ângulo a gente tem que medir tomando como base a normal. Então, aqui é o meio 1, aqui é o meio 2, esse S aqui é como se fosse lá o espelho, Aqui é a superfície, uma linha imaginária que separa um meio do outro. Então, quando esse raio de luz, vamos imaginar, um raio qualquer, bater aqui, ele vai, então, ser refratado, Não é reflexão mais, que ele não vai bater e voltar no meio, não, ele vai bater e vai penetrar no outro meio, então aí já é refração, então ele será refratado. E o que acontece aqui? A gente tem um ângulo aqui, o ângulo de incidência, que é esse ângulo que é formado pelo raio incidente até a normal, e o ângulo de refração, também mesma lei, formado por qual? O ângulo de refração aqui será tomado como a medida a partir aqui da normal até o raio propriamente dito. Então é esse ângulo aqui. Bom, vamos pegar aqui a caneta para a gente estar mostrando para vocês. Então eu tenho aqui o ângulo que vai desde o raio, eu tenho que medir aqui esse ângulo aqui, até a minha reta normal. E o incidente também, eu tenho que medir esse ângulo aqui,
né? Da normal até aqui o raio, tá bom? Então aqui eu tenho o raio I, incidente, e aqui o raio refratado, que fica do outro lado aqui. Muito bem, vamos voltar aqui o zoom, diminuir. Leis da refração. Primeira lei. Os raios de onda incidente e refratado e anormal são coplanares. Mesma coisa. A segunda lei decorre da constatação experimental de que o seno do ângulo da onda incidente e o seno do ângulo da onda refratada possuem uma relação direta com as velocidades nos meios 1 e 2. Né? Então, é a lei de Snell-Descartes. Tá? A lei de Snell-Descartes diz o seguinte, que N1 seno I, N1 seno I é igual a N2 seno R. Então, o que isso significa? A onda refratada mantém a mesma frequência e a fase da onda incidente. Seu comprimento de onda é diferente por causa das mudanças de velocidade, uma característica da refração. Então, a gente falou de mudança de velocidade e característica de refração. Né? Para as ondas, aqui em cima, né, nós temos a definição da lei de Snell-Descartes e a gente vai comprovar aqui embaixo, né, como que isso vai demonstrar, na verdade, fazer uma demonstração. Para as ondas luminosas, o índice de refração, que é o N, né, é definido como a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz V no meio em questão. Então você tem como referência sempre a velocidade da luz no vácuo, para você poder definir, né, o índice de refração. Então aqui em cima nós estamos falando que nós temos um meio 1 e um meio 2, e nós temos um N1, que seria um índice de refração para esse meio, e o N2 seria então o índice de refração para o meio 2. N1, N2. Por isso que N1 vezes o seno do raio incidente é igual ao índice de refração no meio 2, que é o N2, multiplicado também pelo seno, né, do raio refratado. Né? Então, se nós temos N, que é igual a C, dividido por V, porque a gente está falando que razão, né? Aqui foi dito razão. Vou fazer os meus destaques aqui. Ó. Aqui a gente está falando de razão, né, entre as velocidades, né? Seja ela no meio e no outro. Então, razão aqui. Por isso que nós temos aqui uma divisão, tá bom? Isso aqui, toda vez que a gente fala razão, o que é razão? Essa divisão. C dividido por V. Então, a razão entre C e V. É isso, matematicamente falando, é isso aí, tá? Então, o N é isso aqui. Numa refração entre dois meios com índices de refração N1 e N2, podemos relacioná-los com as características ondulatórias das ondas incidentes e refratadas. De acordo com a lei de Snell-Descartes, né, o seno de I multiplicado por Ni, N1, o que significa? Olha lá, quem está do lado de cá da equação, lembra lá, matemática, quem está do lado de cá da equação, né, lado esquerdo aqui, pode passar para o lado direito, dividindo, não é isso? E quem está do lado direito pode passar para o lado esquerdo, dividindo. Então o N2 vem aqui baixo do seno I dividindo, e o N1 vai para o lado do seno R dividindo lá. Tá? A gente pode fazer isso daí. Né? Então a gente vai ter uma situação, né, em que eu também posso passar esse N1 para cá dividindo e passar o seno R para o lado de cá dividindo também, e fica com N2 do lado de lá, que é o que aconteceu aqui. Né? Então, isso aqui, deixa eu só assinalar aqui para vocês, né? Olha só, esse aqui é exatamente, né,
a lei de Snell de K. Estão entendendo, né? A gente simplesmente pegou esse N1, passou para o lado de lá, e pegamos o seno R e passamos para o lado de cá. Olha só, ficou assim. Seno I dividido pelo seno R é igual a N2 dividido por N1. Bom? E isso vai ser igual ao quê? Comprimento de onda 1 dividido pelo comprimento de onda 2, que é igual a velocidade 1 dividido pela velocidade 2. Né? Para a onda que se propaga no meio, do meio 1 para o meio 2, temos, então, aqui vai depender do índice de refração. Se o índice de refração for maior, né, se o índice de refração 2 for maior que o índice de refração no meio 1, nós vamos ter esse comportamento. Né? Lembrando que esse aqui é o meio 1, né? Tá aqui ó, a indicação, meio 1, e esse aqui é o meio 2. Né? Lembra lá do S? Esse aqui seria exatamente essa linha aqui, seria a linha S lá, tá? E aqui também seria a linha S. Só que aqui eu teria o quê? Uma situação contrária, né? Eu tenho o índice de refração no meio 2, ele é menor que o índice, né, de refração no meio 1. Tá? Então, quando for maior, vai ter esse comportamento, e quando o N2 for menor, ele vai ter esse comportamento aqui da direita. São dois gráficos distintos. Né? Uma hora, se a gente considerar aqui, né, a continuação, né, você pode perguntar assim, mas e se o índice for o mesmo? Se o índice de refração for igual? Né? Deixa eu pegar uma caneta azul para a gente representar. O que aconteceria? Não teria desvio nenhum, né? Isso aqui continuaria. Então vamos lá. Aqui, ó, continuaria com na mesma aqui, ó, tá vendo? Mesmo, eu vou tentar fazer aqui o mais reto possível. Ela continuaria aqui, não teria nenhum tipo de mudança, tá? Se for o mesmo meio, né? Até porque é a mesma coisa, então ele vai continuar do mesmo jeito aqui. Tá? Vou tentar puxar aqui mais ou menos na linha do que está vindo lá de cima. Ó, tá? Então, nesse caso aqui, o que aconteceu com o raio? Ele foi para o lado aqui direito, né? Dessa linha imaginária, que é a continuação do raio incidente aqui. E desse lado daqui ele foi exatamente para a esquerda. Então, é essa mudança que a gente tem, né, com relação à refração aí. Tá bom? Muito. Então, vamos lá. A gente tem aí, né, a identificação aqui, né, do raio incidente. Aqui também tem uma aplicação, né, de algo muito interessante que a gente aprende na geometria, né? Bom, que é o seguinte, você pode perguntar, mas professor, aqui a definição diz que para a gente saber o ângulo de incidência, nós temos que tomar como base a normal. Né? E por que o ângulo de incidência está aqui? Porque essa é uma das leis que a gente pode estar aplicando. Então, pegar a canetinha para mostrar, né? Esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, que é o ângulo I, ó, né? Esse é o ângulo I, ele é igual a esse ângulo aqui, né? A gente pode transportar ele para cá, né? E são iguais. Mesmo ângulo. Esse ângulo é o ângulo I. Então eu posso escrever dessa maneira aqui. Né? E a mesma coisa vai acontecer do lado de cá. Ó. Esse aqui que é o ângulo I, aqui em cima. Né? Esse é o ângulo I. Também posso tomar esse ângulo aqui embaixo. Né? Por uma lei que a gente aprende. Né? A gente trabalha com linhas planas. Né? E paralelas, né? Linhas paralelas cortadas por uma outra reta, né? Outro segmento de reta aí. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, né? Porque está associada à questão da geometria. Né? Então entenda que esse ângulo aqui é o mesmo daqui, a mesma coisa acontece aqui, né? Eu tenho que tomar esse aqui que é o R,
que é o refratado, né? Esse aqui é o R, que é o mesmo desse ângulo que está aqui embaixo. São ângulos, são iguais, né? Mesmo ângulo. Bom, em decorrência disso, que a gente acabou de ver, né, aqui, podemos então concluir que se o N2 for maior que o N1, a frequência 1 será igual à frequência 2, a velocidade do 1 será maior que a velocidade do 2, e o comprimento de onda do 1 também será maior que o comprimento de onda 2. Né? No caso em que o índice, né, de refração 2 seja menor que o índice de refração 1, o que vai acontecer? A frequência continua igual, mas nós teremos o contrário. A velocidade 1 será menor que a velocidade 2 e o comprimento de onda 1 será menor que o comprimento de onda 2. Bacana? Então, com isso a gente consegue aí, ó, dar um destaque aqui para a gente precisa disso, né? Precisa entender isso aqui, a partir desses, né? Dessas observações que a gente fez aqui, né? E também, né, dessa nossa lei aqui, Snell-Descartes, né? Que é exatamente essa lei aqui. Tá? Isso aqui é a mesma coisa do que foi colocado aqui. Igualzinho, só foi escrito de uma forma diferente. Temos aqui um texto, né, para concluir. Recomendo a leitura do texto, né? É bem tranquilão. E a gente fica por aqui.